3 rádios clandestinas foram fechadas hoje de manhã na região metropolitana de Belém. A ação foi da Polícia Federal e da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Resistência FM, o grito rebelde da periferia. Idade Média. Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei, tô aqui. Se liga só, escuta aí. No dia desses tive um sonho que havia começado a grande guerra entre o morro e a cidade. E meu amigo Melodia era o comandante em chefe da primeira bateria lá do morro de São Carlos. Ele falava, eu entendia, você precisa escutar a rebeldia. Ele falava, eu entendia, você precisa escutar a rebeldia. Pantera Negra FM, rebeldia, transmitindo da Rocinha, primeiro comunicado. O pão e circo e o poder da maioria, o país em harmonia com seu povo alimentado. E era um sonho ao som de um samba tão bonito que eu quase não acredito, eu não queria acordar. Pantera Negra FM, rebeldia, transmitindo da Rocinha, primeiro comunicado. Rádio Resistência FM no ar, para lutar por seus direitos, para fazer você o personagem principal da sua história. Resistência FM, voz de quem não tem meios para falar, reivindicar, dar conhecimento ao mundo da sua verdade. Resistência FM. Um dia desses tive um sonho que havia começado a grande guerra entre o morro e a cidade. Resistência FM. A Resistência FM está no ar, transmitindo aos seus ouvintes uma programação interativa, diversificada, estimulando a participação popular e dando voz a quem estava condenado a ouvir. A comunitária é livre. Aqui, a comunidade tem seu veículo, faz a sua comunicação. Todos podem falar. A ação da rádio diminui a criminalidade e aumenta a solidariedade, a cidadania e a democracia. Concretiza-se assim a liberdade de expressão. Depois de 5 anos fora do ar, estamos de volta. A repressão não pode calar a voz do povo. Sintonize 90.1, o grito rebelde da periferia.
Afasta de mim, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta, Pai, esse cálice. Afasta de mim esse cálice. A Associação Rádio Comunitária Resistência FM foi fundada no dia 29 de maio de 2004. Um grupo de pessoas que já tinham atividade em rádios comunitárias de Belém, como a Cidadania FM e a ERE FM. Cidadania FM do bairro da Terra Firme, e ERE FM aqui do bairro do Marco, mesmo que próximo do bairro da Pedreira também. Então a Resistência vem de um grupo de pessoas que havia mínima atividade com rádio comunitária, movimentos culturais, movimentos de juventude, movimentos de teatro, enfim, músicos, que se uniram e fundaram a Resistência FM. No dia 29 de maio, no dia da fundação, teve uma assembleia com toda a comunidade do bairro do Marco, e que também foi retransmitida essa assembleia pela Rádio Cidadania FM da Terra Firme, que fez uma cobertura, enfim, sobre essa fundação de uma nova rádio que estava surgindo no bairro na época. E a Resistência FM, por ter uma diversidade de pessoas que fazem parte da associação, se mostrou diferente, tanto na programação quanto suas atividades. E, infelizmente, a Rádio Resistência também, logo um ano, um pouco menos de um ano de fundação, foi a primeira vez fechada pelo governo federal, numa ação bastante violenta nesse sentido, porque foram 3 viaturas da Polícia Federal com 15 policiais, membros da Anatel que vieram aqui para a Resistência FM, pegaram o transmissor, mesa de áudio, equipamento de DVD, enfim. Então, após essa primeira investida da Polícia Federal, a gente ficou um período que era natural para se reorganizar, para conquistar novos equipamentos. Demorou um período, acho que um ano praticamente, sem atividades de rádio funcionando, mas em atividades de correria para conquistar novamente os equipamentos, e conseguimos retomar. Só que novamente nessa retomada da Rádio Comunitária Resistência FM, novamente a Polícia Federal, o governo federal veio, novamente fechou a Resistência FM, levando os equipamentos, dessa vez levando até um companheiro que estava na programação da rádio detido. A gente tem 9 anos de fundação completados e desde novembro de 2012 estamos nessa rearticulação, dessa retomada, nessa discussão por uma comunicação popular, por democracia na comunicação, que está botando no ar uma rádio que só assim a gente consegue realmente democratizar a comunicação, quando a gente bota a resistência no ar. Democratizar a comunicação para a gente da resistência realmente com a rádio no ar, com o transmissor ligado, com o microfone ligado e as pessoas dando a sua mensagem. Resistência FM. Esse é o prédio onde funcionava a nossa associação comunitária no primeiro momento, né? Ele funcionava ali, naquela parte de cima da residência, né? É importante dizer que essa parte da residência funcionava da seguinte maneira. Ao lado direito funcionava a nossa biblioteca, então você tinha livros didáticos, livros políticos, livros sobre arte. Todas as crianças de várias escolas daqui da redondeza da nossa comunidade vinham para fazer pesquisas, às vezes nem vinham mesmo também para estudar, para ler quadrinho e tal. E participar também da nossa associação, porque é importante dizer que as crianças da nossa comunidade tinham acesso livre ao nosso espaço, né? Não tinha essa coisa de dizer assim, não, aqui criança entra, criança não entra. Não tinha isso, porque a pessoa da comunidade podia entrar no nosso espaço, tendo em vista que o nosso espaço era comunitário de fato. E lá dentro, né, tinha mais um cômodo lá para dentro, que era um cômodo menor, era onde funcionava o nosso estúdio. Lá a gente na época não funcionava com computador, a gente não tinha esse recurso, né? A gente ainda funcionava com DVD e tal, mesa grande de áudio, microfone e tal. Tudo muito improvisado, né? 90.1 MHz. Eu lembro que inicialmente a rádio tinha como organização a representação de pessoas que faziam parte da própria comunidade, porque nisso tinha como objetivo quebrar essa ideia de rádio pirata, porque não era rádio pirata, porque ela não tinha um dono, não tinha um pequeno grupo de pessoas que se organizavam ou então que coordenavam a rádio por conta própria, mas sim uma representação de membros da própria comunidade.
tinha pessoas de movimentos sociais e tudo mais, mas tinha dentro da rádio moradores do próprio bairro. E isso foi definido em assembleia, uma assembleia geral com representantes da comunidade, com participantes, mas uma assembleia aberta, onde qualquer pessoa poderia fazer parte. Foi escolhida uma coordenação, na qual eu fiz até parte, eu era secretário de patrimônio, depois eu virei secretário de cultura. E a organização tinha como base essa ideia de resistir e de possibilitar uma nova visão da comunicação, ter uma comunicação realmente alternativa, que as pessoas que nunca tiveram espaço dentro da periferia de falar, de se expressar, pudessem fazer. Ninguém precisava ter uma formação técnica ou então superior para estar falando na rádio, era só ter vontade e entender a proposta da rádio poderia estar lá. Ninguém ali sabia exatamente como funcionava. Todo mundo estava construindo isso, já estava aprendendo junto. Então o objetivo não era, não tinha sido pré-definido, já estava pré-estabelecido. Os objetivos estavam sendo construídos junto com a organização da rádio. Errando ou não, às vezes na comunicação, acertando, ela conseguia ser uma organização feita pelos moradores da sua periferia, principalmente do bairro do Mar, para a periferia. Isso era muito bacana. Rádio Comunitária Resistência FM. Resistência FM 90.1 MHz. O grito rebelde da periferia. No Movimento Sem Terra, a gente já tem uma experiência de um tempo de trabalhar com rádios comunitárias e com a comunicação popular. Então foi essa iniciativa do MST de se aproximar da comunicação, que fizesse um contraponto com os grandes veículos de comunicação que combatem o MST e outros movimentos sociais do campo, que fez o MST se aproximar das rádios comunitárias, especialmente as rádios urbanas, para tentar expressar o que nós somos enquanto organização política, os nossos trabalhos no campo da educação, da produção, da formação, e tentar também fortalecer as próprias lutas sociais no meio urbano. Mas em 2004, a Resistência e o MST estabelece uma relação política para qual era a ideia central. Primeiro, era a rádio abrir um espaço para o Movimento Sem Terra fazer um programa, que nós construímos o programa Vozes da Terra, onde nós colocávamos as músicas do Movimento Sem Terra, as músicas dos camponeses, né? As informações importantes para a sociedade compreender o movimento social, as informações sobre o trabalho social que o MST desenvolve nos seus assentamentos e acampamentos, mas também, por outro lado, o MST se comprometia a ajudar no processo de formação da militância social que estava em torno da Rádio Comunitária Resistência FM. Porque na rádio você tem, na verdade, militância de vários matizes, né? Você tem militantes da igreja, você tem militantes do campo sindical, militantes do movimento estudantil, você tem militantes do movimento comunitário, você tem militantes do movimento hip hop, enfim, é uma gama diversificada de ação e de expressões políticas. Então o papel fundamental da resistência é exatamente esse, dar visibilidade, dar expressão, dar voz para essa população, para esses segmentos sociais que não têm espaço na grande mídia. E também denunciar as mazelas sociais do capitalismo, especialmente nas periferias urbanas. Nós nascemos nesse bairro aqui, nós construímos a nossa militância nesse bairro, nós fomos formados numa comunidade eclesial de base aqui na periferia, da Jabatisteu, do bairro do Mar, aqui na Baixada, e nós, a partir dessa experiência de formação, nós fomos então atuar em diversas frentes de luta. E o momento de reencontro nosso é exatamente a experiência de construir a Resistência FM. A iniciativa de alguns militantes de construir uma rádio comunitária para dar expressão para as suas lutas, para dar expressão para as denúncias em relação às mazelas, a falta de saneamento no bairro, a violência que é muito grande aqui na capital de Belém, especialmente na periferia, a falta de políticas públicas em relação especialmente à juventude, porque a rádio é uma expressão muito grande da juventude, a falta de políticas para a infância, para as crianças que existem aqui no bairro, são de lazer, de moradia, enfim. Toda a comunidade apoiava a resistência, toda a comunidade participava, tinha vez no programa, era ouvida na Resistência FM, falava na Rádio Comunitária Resistência FM, você tem a repressão da Polícia Federal. Para quê? Para calar a voz daqueles que não têm voz na grande imprensa. Então a repressão veio exatamente a partir de uma iniciativa política de calar a voz do movimento social que luta em cada comunidade, a comunidade e a Rádio Comunitária Resistência FM. Então, a partir dessa experiência, você tem o avanço, o reencontro da militância, a expressão das diversas vozes que não tem espaço na grande mídia, mas tem ao mesmo tempo a reação da imprensa burguesa, a reação do braço armado do Estado, no caso a Polícia Federal, que tomou a rádio por 2 vezes.
um bairro sem voz, um povo mudo, um governo surdo aos clamores do povo. Mas a resistência existe, a gente resiste. Olha aí nós outra vez de novo. Resistência FM. O serviço de radiodifusão comunitária foi regulamentado pela Lei 9.612 de 98. Entre outros obstáculos, a legislação limita o alcance das rádios a um raio de até 1 quilômetro, restringe a quantidade de canais disponíveis e praticamente não oferece condições de sustentabilidade. Essa lei também, ela na verdade impede o funcionamento das rádios comunitárias. Ela dificulta muito o funcionamento da rádio comunitária. A gente, estando sobre essa legalidade dessa lei, ela, na verdade, a gente não tem muito direito. Mesmo nessa rédea legal, deixa a gente muito sufocado, muito viabilizado de sobreviver por essa lei. E aí, se você pegar, a gente vem, inclusive, tentando construir uma luta a partir do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, de tentar mudar essa lei, né? De tentar isso para a lei da rádio comunitária, porque a luta, na verdade, maior é a luta para a democratização da comunicação. Para deixar a gente mais livre, para deixar a gente mais por meio do rádio, porque onde a gente fica, essa lei onde ela bota a gente para não ser ouvido por ninguém. Nosso foco é nessa lei 9.612, a gente acha que tem que mudar, tem muita distorção, na verdade é uma lei que reprime, deixa a gente invisível, do mesmo modo, mesmo legal, mas invisível, porque praticamente ninguém vai ouvir a gente, né? Resistência FM, o grito rebelde da periferia. A importância da rádio se reflete, primeiro, numa necessidade, numa debilidade que a comunidade tem. A comunidade, os grandes meios de comunicação dão espaço para que ela questione políticas públicas do Estado, para que ela se mobilize, para que ela se organize em torno de pautas que são fundamentais para o bem-estar, né, para a melhoria das condições de vida, de um modo geral. E a rádio tem atuado nesse sentido, né, buscando trazer conteúdo, trazer informações que contribuam para a auto-organização da comunidade, divulgando coisas de interesse de fato da comunidade que não são tocados pela grande mídia, e também porque ao longo das nossas atividades, né, nesse período de retomada, a gente também procurou promover espaços de espaços artísticos e culturais. É mais ou menos assim, ó. Todo dia é dia, come tarde, acorda cedo, hip hop é trabalho sem medo. Se não entende o enredo, segue o batimento. É dentro do peito que habita o mal pagamento. Lapida o talento, o dia é todo seu. Vive a realidade, não o mundo de Morfeu. Então tem tanto uma preocupação política de estimular a auto-organização e mobilização da comunidade em torno das suas pautas, para organizar a sua luta também, porque a gente acredita que a comunicação ela tem que ter esse caráter, que é o seu caráter social, né, de organizar de fato as pessoas em torno do que é importante e não das futilidades, que é o que a grande mídia mostra pra gente. E a gente dá esse caráter também, esse caráter de uma comunicação de resistência que atua no sentido de criar novos mecanismos de representação. Bom, a Rádio Resistência FM é uma organização popular que advém de pessoas que vieram das comunidades eclesiais de base, principalmente dos partidos políticos, né, dos movimentos dos trabalhadores sem terra. Então ela tem um significado muito importante só por existir, né? Dentro do bairro onde ela está inserida, ela acaba fazendo o papel que o Estado não consegue fazer, ou seja, o papel de formador de pessoas, formador da juventude principalmente. Formar a juventude em todos os sentidos, em relação à diversidade, em relação às questões de equidade de gênero, às questões de justiça, de ética. Então o papel da Rádio Resistência FM é fundamental na sociedade, e dentro do bairro do Mar, porque ela é um amparo que a juventude e a sociedade em si tem. Um amparo para se mobilizar, para lutar pelos seus direitos e para formar principalmente a juventude. Dessa forma que eu vejo o papel da Resistência FM no bairro do Mar. Resistência FM, o grito rebelde da periferia. Depois de 5 anos de dispersão, a Rádio Comunitária Resistência FM
iniciou sua terceira experiência. A militância muito dispersa por causa das duas repressões por parte da Polícia Federal e de agentes da Anatel. A terceira experiência começou a partir da proposta de um trabalho de conclusão de curso da primeira turma de jornalismo da Terra, uma turma de militantes da Via Campesina, do MST e do MAB, e a partir desse projeto intensificou a ideia de se reaver pela terceira vez a rádio comunitária Resistência FM, o que deixa a gente muito feliz por essa iniciativa. E a terceira experiência já iniciou e já tem um fruto muito importante, um impacto muito significativo para os moradores do Vale do Rio. Nós somos pela liberdade de expressão, contra o monopólio da comunicação. Resistência FM, o grito rebelde da periferia. E a rádio faz jus ao nome, né? Porque a gente está numa comunidade da periferia que tem muita vida pulsando, né? Querendo se expressar, né? E tem muito déficit em relação às políticas públicas, né? Os serviços públicos básicos, como o saneamento. E mesmo com todas essas dificuldades, né? Que atrapalham muito, né? No dia a dia, as pessoas estão fazendo as coisas, estão fazendo acontecer. E a rádio é um exemplo disso, né? De que a comunidade tem muita vontade de realizar as coisas, né? Principalmente na questão da comunicação. Bom, a rádio foi um exemplo disso e eu pude também, o Carlinhos me falou, contou aqui a experiência, como essa mobilização social da própria comunidade faz com que as coisas aconteçam. Eu acho que a Rádio Resistência vem trazer um exemplo muito importante em relação à comunicação popular, né? Porque mostra que não adianta ficar esperando a boa vontade, né, do Estado ou de outras entidades ou organizações. A questão é que a própria comunidade tem o entendimento que tem o direito de se comunicar e fazer essa comunicação. Mostrar que é possível fazer de forma autônoma, independente, diversa, diferente, criativa. Estou muito feliz de estar conhecendo essa experiência e força aí, espero que a rádio ainda possa fazer muitas realizações. O Ministério Público vai acionar criminalmente as rádios piratas que funcionam em volta dos aeroportos das capitais do país. Rádios piratas põem em risco os pousos e decolagens nos aeroportos de São Paulo. O perigo está no ar. E as rádios piratas são as principais culpadas. Enquanto as rádios piratas continuarem existindo, o perigo está no ar. Resistência FM. Após 5 anos, a rádio comunitária Resistência FM está no ar. Desde 2008, no dia 28 de janeiro, quando ela sofreu a segunda ação de repressão por parte da Agência Nacional de Telecomunicações e da Polícia Federal. Ação pela qual eu fui detido e acabei respondendo a um processo da Justiça Federal conforme a Lei de Telecomunicações do Brasil. O espaço operacional da Rádio Comunitária Resistência FM é a clandestinidade, no sentido de denunciar tanto a Lei 9.612 quanto o coronelismo eletrônico visto no jogo político de barganha usado nas concessões para rádio e TV. A repressão não pode calar a voz do povo. Estamos no ar e viemos para ficar. Nós somos a Rádio Comunitária Resistência FM 90.1, o grito rebelde da periferia. Brota, o homem corta. A semente germina na terra novamente. É a força da ideia, a coragem da ação. Resistência é rebelião. Resistência FM, o grito rebelde da periferia.
não é crime, não é crime. Rádio comunitária não é crime, não é crime. O negócio é o seguinte, há uma política muito bem pensada por parte do governo federal e de outros governos, juntamente com os grandes proprietários dos meios de comunicação. Na verdade, a mesma política que enfraquece as rádios livres e comunitárias é a política que fortalece isso aqui, ó. 3 rádios clandestinas foram fechadas hoje de manhã na região metropolitana de Belém. Uma pessoa foi detida e vai responder por uso irregular de radiofrequência. Resistência FM.